Irmãos, boa noite. Uma alegria revê-los mais uma quarta-feira. Obrigado pelo apoio do pastor Eliezer, sempre um amigo que tem sempre apoiado a mim e a minha família. E nós estamos finalizando então o livro de Romanos. E hoje nós vamos ler bastante Bíblia, ok? Porque eu acho que é ela que nos alimenta, e então vamos aproveitar bem o nosso tempo lendo Bíblia nessa noite de quarta-feira. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 16, e nós vamos ler inicialmente até o versículo 16. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando aí, e já vou avisando, reforçando que vamos ler bastante Bíblia hoje, nessa noite. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacaram entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Amplíato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai a Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, Paulo está terminando a sua carta. E eu gostaria de dar um título para esse último compartilhamento do livro de Romanos. E esse título que Deus colocou no meu coração é o poder de um legado. Nós lemos nesses primeiros 16 versículos, Paulo se mencionando o nome de um monte de gente. E sabe por que ele estava falando desse monte de gente? Porque ele tinha tocado o coração dessas pessoas. A palavra de Deus, através da vida de Paulo, tinha tocado um monte de gente. E ele tinha que cumprimentá-los. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: deem um abraço em meu nome, em fulano. Deem um abraço em Beltrano. Deem um abraço em tal, naquele. Fulano teve comigo lá na prisão. Beltrano teve comigo quando eu estava num momento muito difícil. Esse homem tinha um monte de gente que ele queria abraçar de novo, mas que ele não podia por causa da distância. E ele começa falando de uma mulher chamada Febe, e o nome dela significa radiante, brilhante, e provavelmente o nome dela foi dado em homenagem a alguma das divindades pagãs, provavelmente a Apolo. Mas essa mulher agora ela é uma nova criatura. E era uma nova criatura, mesmo tendo um nome que reverenciava uma divindade antiga, mas ela era nova criatura. E Paulo fala: recomendo-vos a ela, a Febe, serva, no original, diaconisa.
Então, meus queridos, se você acha que a figura da diaconisa não está no Novo Testamento, está aqui, ó, Romanos 16, 1. A palavra grega para serva aqui é diaconisa. Da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos. Qual é o modo digno dos santos? Como Paulo queria que a igreja em Roma recebesse essa mulher brilhante, radiante, de um modo digno dos santos. E que modo é esse? Em amor. Paulo tocou a vida dessas pessoas de tal forma, Paulo amou essas pessoas de tal forma, que essas pessoas não tinham outra reação além de retribuir, porque o amor constrange. Constrangeu tanto que no versículo 4, nós vemos um casal, um homem e uma mulher, que quase perderam a vida para poder salvar a vida de Paulo. Nós vamos ver mais à frente, Paulo chamando Epêneto de meu amado. Paulo tocou a vida dessas pessoas porque ele as amou. Amou com tanta profundidade que essas pessoas não conseguiam não retribuí-lo. Epêneto foi a primeira pessoa que Paulo ganhou para Jesus na Ásia. Tem noção disso? E o nome Epêneto significa louvado. Esse homem foi o primeiro que ele ganhou para Cristo. E Paulo fala: eu amo esse homem. Eu amo no Senhor a vida dele. E Paulo continua. Versículo 7. Paulo amava também seus parentes, Andrônico e Júnias, que foram companheiros dele de prisão e que estavam em Cristo antes dele. Ou seja, dentro da sua casa, dentro dos seus, a mensagem de Cristo já tinha entrado, e agora, ele que era inimigo desses, agora fala, meus parentes, porque agora eu fui o último dos apóstolos, agora eu estou no mesmo barco que eles, e fomos presos. Quantas histórias Paulo dividiu com esses homens? Com quem você tem dividido a tua história? Você tem vivido dentro do teu casulo? Você não quer se relacionar com as pessoas porque você tem medo de ser ferido? Você está perdendo a grande oportunidade de construir um legado que vai para a eternidade. Porque o que a gente leva para a eternidade é o nosso relacionamento com o nosso próximo. O que a gente leva para a eternidade são os vínculos de amor que nós fizemos enquanto estivemos aqui. E Paulo vai relatando um monte de pessoas com quem ele se relacionou, amando essas pessoas. No versículo 8, Paulo de novo chama um irmão de meu amado, Amplíato. No versículo 12, ele chama amada Pérside. Pessoal que diz aí que Paulo não gostava de mulher, que Paulo era preconceituoso com as mulheres e tal, ele chamando uma mulher de amada. E essa mulher, o nome dela significa mulher persa. Provavelmente essa mulher era uma escrava. Então Paulo amava tanto as pessoas de alta patente quanto as mulheres escravas, como Pérside, provavelmente, segundo a tradição. Nós podemos afirmar isso? Não. Mas pelo nome dela, mulher persa, indica que era alguém que de uma classe social mais baixa. Mas Paulo a chama minha amada. Mesmo ela tendo o nome de escrava, eu amei essa mulher em Cristo Jesus. E Paulo foi além.
Paulo amou tanto que ele arrumou uma mãe adotiva. Versículo 13. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprindo aquilo que Jesus falou: quem perder pai, mãe, filho por nome do Evangelho, ganhará nessa vida 100 vezes tanto. Às vezes, você quer abrir mão de um relacionamento abusivo, você não quer abrir mão de um relacionamento abusivo, você não quer sair de uma determinada situação achando que você vai perder, quando Deus tem para você um ambiente onde você talvez vai ganhar 100 vezes mais pessoas que te amam enquanto você está aí, agarrado nisso. Paulo tocou milhares de vidas. E por que eu digo que Paulo amou essas pessoas? Porque não é apenas esse relato aqui em que Paulo chama pessoas de amadas, de queridas. Eu quero que o irmão abra a sua Bíblia lá em Atos. E o texto de Atos que eu quero ler na íntegra prova para você qual foi o perfil do ministério de Paulo. Paulo tinha poder, Paulo tinha autoridade dada pelo Espírito Santo, mas Paulo se envolvia com aquelas pessoas e a impressão que ele gerava na vida daquelas pessoas era algo muito profundo. Atos capítulo 20, versículo 17, a partir do 17, diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo. Não foi só um pouquinho, não. O tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ou seja, desde o primeiro momento, lá quando ele ganhou epêneto para Jesus, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo fazia prodígios e milagres extraordinários, mas ele não perdia a humildade. Com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Olha o trabalho desse homem consolidando as pessoas, incansável, testemunhando, sendo testemunha. Jesus fez isso na minha vida, Jesus transformou a minha existência. Eu era um perseguidor da igreja, eu tive um encontro pessoal com Jesus, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha quanto tempo ele investiu nesses homens, 3 anos, não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós,
Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça. Consagro-vos àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Um homem que era exemplo. Em tudo eu vos dei exemplo. Olha que coisa tremenda. Em tudo eu vos dei exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles, e houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam, e eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto. Paulo, durante 3 anos, amou esses homens, se dedicou a eles, ensinou de casa em casa, aconselhou, não tinha sua vida preciosa, deu exemplo em tudo. E esses homens, quando Paulo disse que eles não veriam mais o seu rosto, olha a reação desses homens. Homem normalmente é durão, né? Durão, não se comove com nada, né? Mas esses homens foram tão amados por Paulo que eles se acabaram de lágrimas. E diz o texto que eles o beijavam. O ósculo santo que Paulo fala lá em Romanos, o beijavam, e é um verbo imperfeito. Beijavam e continuavam a beijar. Tal era o impacto que Paulo tinha feito na vida daqueles homens. Paulo tinha o coração daqueles homens e daquelas mulheres, porque ele tinha amado aquelas pessoas. Está aqui. Dado exemplo, dia após dia. E quando você prova que ama alguém, as palavras conseguem entrar com mais facilidade. Nós muitas vezes queremos ser evangelistas, mas já está mais do que provado que as pessoas chegam para perto de Jesus quando elas veem Jesus na sua vida, elas veem atitudes em você. As pessoas, elas vão querer conhecer o seu Deus quando elas verem em cada um de nós a principal característica do Deus que nós servimos, que é amor. Nós queremos pregar, nós queremos evangelizar, nós queremos juntar 150 mil pessoas, nenhum problema nisso. Mas o que fazia com que as pessoas ouvissem o que Paulo tinha a dizer era a atitude de Paulo. E eu quero que você entenda isso. Amar não é sentimento. Amar é atitude. Paulo provou que amou essas pessoas porque ele teve atitudes com elas. Convivência, exemplo, testemunho, trabalho, orientação, dia após dia, de casa em casa. Nessa segunda-feira nós tivemos o nosso PG e o Espírito Santo me guiou para compartilhar no livro de Ruth. E eu queria mostrar para você, na palavra de Deus, por que amor não é sentimento, por que amor é atitude. O livro de Ruth nos mostra isso. Diz assim, versículo 12 do capítulo 1 de Ruth, Noemi falando para as suas noras: voltai, minhas filhas, e depois estou velha demais para me casar. E Noemi estava falando: olha, meus 2 filhos morreram, vamos arrumar maridos. Versículo 17, elas começaram novamente a chorar. Em seguida, Orfa despediu-se da sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela.
As duas tinham sentimento pela sua sogra, as duas choraram, mas quem demonstrou amor de fato foi Ruth, porque Ruth permaneceu. Vocês estão vendo a diferença entre sentimento e amor? Orfa tinha um sentimento bom, um agradável, gostava da sua sogra, mas quando o calo apertou, ela teve uma atitude diferente. Mas a atitude de Ruth foi permanecer. E Ruth diz assim no versículo 16: não insista comigo para que te abandone, minha sogra, e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. As duas, aparentemente, gostavam muito da sua sogra. E acredito que gostassem mesmo. As duas choraram, as duas abraçaram, mas amor é atitude. Ruth teve uma atitude de amor. Eu vou permanecer contigo. Não importa se a gente tiver que ficar na miséria, como é o destino que se espera de uma sogra sem os seus 2 filhos, sem seu marido naquela época. Mas eu estou contigo. E o teu Deus será o meu Deus. E na segunda-feira eu compartilhei que Noemi provavelmente era uma sogra muito amorosa. Porque olha a reação que ela causou nas suas noras. E aí você diz, a minha nora é terrível. Ela é terrível? Ou você que não tem exercitado o amor para com ela? O meu sogro é terrível. Ele é terrível? Ou você que não tem o amado na dose que ele precisa para quebrar aquela casca grossa? É difícil, meus queridos. Mas Paulo não se gastou. Paulo não se conteve. Ele se entregou, ele se gastou, por aquelas vidas. Nós somos legado de Paulo. Paulo gastou a sua vida amando aquelas pessoas, dando exemplo para aquelas pessoas, por aqueles gentios. E se hoje nós estamos aqui lendo o que Paulo escreveu, nós somos abençoados por esse legado. Qual será o seu legado? Paulo foi usado por Deus para chacoalhar o mundo, e nós que não somos judeus, estamos alicerçados nesse ministério que percorreu o mundo antigo e que, como ele bem pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele era imitador de Cristo e o nosso Senhor foi um Senhor que amou o mundo de tal maneira, não era possível que Paulo não tenha amado tremendamente aqueles que estavam com ele no dia a dia. Qual será o seu legado? Você vai deixar o quê? Um carro? Uma casa? Você vai deixar o quê? Uma conta bancária gorda? Ou você vai deixar uma família cheia de Deus? Ou você vai deixar netos que vão abençoar a próxima geração? Ou você vai amar tremendamente os seus a ponto de dizer, você não está fazendo o que Deus manda você fazer? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado que eu vou deixar quando eu partir daqui? Artigos científicos publicados, teses defendidas, alunos que eu ajudei a orientar? Qual é o nosso legado? O legado de Paulo se transformou em vidas. O legado de Paulo ecoa pela eternidade. Porque esses amados aqui, que ele diz que são amados, agora estão com ele lá na glória.
Ele carregou com ele. De que adianta você deixar um carro para o seu filho e você subir e ele descer? De que adianta todo esse esforço e essa luta para conquistar bens materiais, se na eternidade essas pessoas não estiverem contigo? Vamos continuar agora lá em Romanos, capítulo 16, e vamos finalizando esse nosso compartilhamento com mais um pouquinho do legado de Paulo, né? Paulo nos deixa para o século 21 algumas orientações, versículo 17. Irmãos, vos exorto que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes, afastai-vos deles, porque não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, e puros, mas puros em relação ao mal. E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Você vai absorver o legado de Paulo e reproduzi-lo. Paulo está dizendo, cuidado com os facciosos, cuidado com aqueles que querem gerar intriga, cuidado com aqueles que querem dividir, porque o jogo do inimigo é dividir. E Paulo fala, cuidado com eles, porque eles estão servindo o seu próprio ventre. Mas versículo 20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso Deus em breve vai fazer justiça. É Ele que vai reverter a situação. É Ele que vai esmagar Satanás. É Ele que vai dar vitória nessa situação que tanto te incomoda há tanto tempo. Versículos 24 a 27. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesta e dada a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-los à obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus. Amém. Toda glória é de Deus. Paulo deixou um legado para a glória de Deus. Paulo foi uma bênção, amou aquelas pessoas profundamente, porque a glória de Deus era o objetivo principal da vida dele. Ele não estava preocupado com a sua vida, ele não tinha a sua vida como preciosa, mas tudo que ele fazia era para arredondar a glória a Deus. Que Deus nos confirme como é a oração de Paulo aqui. Que nós possamos permanecer. Porque a palavra diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então nós somos fruto do legado de Paulo, nós somos gentios. O legado de Paulo ecoa até hoje para a glória de Deus. Qual será o seu legado? Um legado de amor? Você vai ser reconhecido como Paulo era reconhecido, a ponto daqueles homens, daqueles presbíteros beijarem o rosto dele porque estavam sentidos com a sua partida? Ou seu legado vai ser um legado de mágoa, de ressentimento, de dor, de injustiça, de briga, de conflito, de atrito? Qual é o seu legado?
como as pessoas vão lembrar de nós quando nós partirmos? Paulo foi lembrado como um exemplo. E eu quero terminar lembrando da minha avó Luci. Minha avó Luci, quando faleceu, ela que disse assim, ela já estava no câncer terminal, e ela dizia assim, eu quero que na minha coroa de flores esteja escrito amorosa. E naquele enterro, ninguém pôde contradizer isso. Então, a última palavra que cobriu o caixão da minha avó foi amorosa. E nós que somos netos, nós sabemos disso. Que esse seja o meu legado e o seu legado para a próxima geração. Amém?